entregar a sua adoração ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Entre na presença do Rei Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, Deus, nós entramos em Tua santa presença para cultuar a Ti. Seja exaltado, Deus, seja adorado. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis no teu juízo. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. E toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são
deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. E toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. E toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Palavras de vida.
palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar, se só tu tens. Oh, oh, seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação. Meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. Amém, o que se senta no trono.
encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Amém. Eu quis se assentar no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Amém. Eu quis se assentar no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Só o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno teme, e em seu nome os coxos andam, e em seu os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem.
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os frouxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Eu poderia pedir 1.000.000 de coisas, eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. Oh, oh, oh. Nada se compara com tua glória. Oh, oh, oh. Nada se compara com tua glória. Oh, 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 oh. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Eu poderia pedir 1.000.000 de coisas, eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Uma coisa só peço,
Boa noite, meus queridos. Eu sou o apóstolo Felipe Bona e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Hoje vou falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo em uma de suas viagens a Éfeso. Amém? Antes de iniciar, vou fazer uma oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos entrar na presença de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, entramos na tua presença, Senhor. Eu peço a ti, Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e receber tudo que tens para cada um de nós. Senhor, hoje estamos cada um em um lugar. Eu peço a ti, toca no coração de todos que estão ouvindo esta mensagem. Vem, Senhor, e transforma a nossa vida através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus e nós vamos ler Atos 19. Amém? Eu vou iniciar do 1 ali, aonde fala a respeito de Apolo, mas nós vamos falar de Paulo. Amém? Olha lá, Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, aonde Apolo estava? Em Corinto. Amém? Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Então, nesta época, na vida de Paulo, em seu ministério, ele viajava muito. Então, se você for ler Atos, principalmente a partir do 19, ele viaja muito. Ele vai para um lado, vai para o outro, até ser preso e continuar o seu ministério através de cartas, instruindo os discípulos através de cartas. Amém? Mas aqui não é o caso, ele chega em Éfeso. Amém? Vamos lá. Ali encontrou alguns discípulos. 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, ali tinha alguns discípulos. Então, se eles eram discípulos, eles não só aceitaram Jesus, como eles também já representavam o reino de Deus ali. Amém? E quando ele chegava no lugar, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia sempre, se você for estudar ele, você vai ver que ele procura algum discípulo. Paulo nunca anda sozinho. Quando ele chega numa cidade, ele procura discípulos para andar junto. Então, já vai aí um conselho para você. Não ande sozinho. Neste caso aqui, em várias das suas viagens, e como neste também, ele procura os discípulos e achou. E como ele é um líder, ele já logo pergunta se eles foram batizados no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque isso é algo que um filho recebe de maior. O batismo do Espírito Santo de Deus. E ele se preocupa e pergunta a eles. Vamos lá. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João, responderam eles. 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, aqui nós vemos o Paulo trabalhando assim como Jesus fazia. Você vê aqui o ministério de Paulo ativo, um filho de Deus, um crente em Jesus Cristo. Então ele chega, conversa com os discípulos, os instrui a respeito da palavra e a respeito do que era novo, que Jesus enviou o Espírito Santo de Deus. Amém? E o que ele faz aqui? Ele batiza aqueles discípulos no Espírito Santo de Deus. E é a marca da promessa.
a promessa da salvação, inclusive. Então ele se preocupa com isso. Amém? E aonde ele estava? Ele estava em Efésio. Amém? Efésio tinha sinagoga, Efésio tinha discípulo. Então vamos lá, vamos continuar. 7. Eram ao todo uns 12 homens. Ali é o que ele ministrou e batizou. Interessante porque o Paulo, aqui quem escreveu foi o Lucas, um discípulo de Paulo. Você vai ver no início lá, que ele fala para o Teófilo, que tinha escrito já o livro anterior, das testemunhas oculares, que era o Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Lucas é um discípulo de Paulo, e aqui quem escreveu foi Lucas, e ele escreveu porque ele viu, ele viajava junto com ele. Amém? Então aqui ele escreve, eram ao todo uns 12 homens. Olha lá, 8. Paulo entrou na sinagoga. Então onde o Paulo entrou? Numa sinagoga, numa igreja. Olha lá. E ali falou com liberdade durante 3 meses. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então ele chegou em Efésio, batizou os discípulos que ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo de Deus. Com certeza deve ter discipulado eles, falado da palavra, de tudo que acontece com ele. E logo depois ele foi para a sinagoga, ele foi para a igreja. Chegando na igreja, começou a ensinar. Ensinar convincentemente acerca do reino de Deus. Então você vê aí um filho de Deus ativo. Um homem que tomou o seu cajado do reino e saiu trabalhando. Então, ele estava lá na igreja, assim como nós também temos a nossa igreja. Não sei se você que está nos ouvindo, todos vocês são do Ministério EMPS, mas com certeza você congrega uma igreja. Então, assim como Paulo fazia, nós também fazemos. Nós temos um lugar onde a gente vem, se reúne, ouvimos a palavra, ensinamos convincentemente o reino de Deus às pessoas. E a sinagoga é o lugar onde nós ensinamos, ficamos juntos, recebemos discipulado, onde Deus trata as nossas vidas. Ele usa esse lugar para tratar os nossos corações. Amém? E olha que interessante o que aconteceu com Paulo. 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Então Paulo ele era bem convincente e alguns se recusaram a crer. É o Paulo que está dizendo aqui? Não, é o Lucas que está escrevendo o que ele viu. Olha lá. Então, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho. Interessante, ele fala aqui, o Lucas, a respeito do caminho. O que é o caminho? O caminho era o evangelho que eles pregavam. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Pedro, no seu livro, também diz que ele fala a respeito do caminho. Que era esta fé que eles pregavam. É como se eles tivessem um livro para ensinar, que chamava Caminho. Então, quando se fala na Bíblia a respeito do caminho, é a respeito do evangelho de Jesus que eles levavam. Amém? Olha lá. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então eles começaram a falar mal do evangelho diante da multidão. Alguns dos efésios dentro da sinagoga, aonde ele já estava pregando e trabalhando fazia 3 meses. Exatamente no lugar onde nós temos aqui hoje. Eu estou aqui, inclusive, na nossa igreja nova. No nosso templo novo. Então, eu acho que é lógico que era diferente, mas era um local onde os religiosos que criam em Deus se juntavam. Além daquele lugar de Efésio, inclusive, tinha uma deusa que eles seguiam também. Mas a sinagoga que ele ia lá, ele falava de Deus. O Paulo se expressava e ensinava o evangelho. Amém? Então, alguns deles ficaram revoltados com ele, começaram a falar mal a respeito do evangelho de Jesus. Olha lá. Afastou-se deles. Vou ler de novo. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer.
e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Então, o que o Paulo fez? Era o povo que ficava na igreja. O Paulo teve que se afastar da igreja por causa de perseguição. Então, o trabalho dele era falar do evangelho. E ele teve que sair da igreja, ele não pôde mais ficar lá. Ele teve que se afastar. Interessante, porque é o que nós estamos vivendo. É um tempo que nós temos que nos afastar do templo, porque foi pedido para não estar mais. E a maioria das igrejas, não sei se todas, mas a maioria estão seguindo esta direção do governo. Então nós não estamos na igreja, nós não estamos na nossa sinagoga. Então, igual Paulo aqui, nós tivemos que nos afastar. O que nós temos que fazer? Como Paulo fez. Ele se afastou da sinagoga, foi para casa, preparou um lanchinho, um suquinho, sentou no sofá e começou a assistir televisão. Passando dias e dias tranquilo. Ele já tinha pregado há 3 meses. Insistentemente ensinando a respeito do evangelho. Mas ele foi impedido lá e teve que sair da sinagoga, da igreja. Saiu e foi ficar um tempo tranquilo. Foi isso que o Paulo fez? Não. O evangelho não pode parar. Não importa se nós estamos dentro da igreja, ou se nós estamos na nossa casa, ou no trabalho, não importa. O evangelho não pode parar. Amém? Olha lá. Afastou-se deles. Então Paulo fez o quê? Afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Então o que ele fez? Não pode ficar na igreja? Não tem problema. Tomou consigo os discípulos e saiu da sinagoga. Não é para ficar aqui? Não tem problema. Ele saiu. Saiu e foi fazer o quê? Olha lá. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, ele foi impedido de estar na igreja, mas ele não parou com o evangelho. Ele continuou. Então, ele pega os discípulos, sai da sinagoga, fica longe e continua o caminho. Ele não para, ele continua o caminho. Aquilo que Jesus tinha ensinado a ele que ele deveria fazer, que é pregar o evangelho, levar as boas novas. Então, o evangelho não pode parar. A salvação não pode parar. E nós vemos aqui o Paulo, que foi impedido na igreja. Teve que sair da igreja e continuou. Olha lá. Atos 19, 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ele pegou os discípulos e continuou as células. Ele não parou. Ele não parou com os discipulados. Ele continuou. E por 2 anos, ele avançou pela Ásia, pela província da Ásia, sem parar. Ele continuou alcançando. Então o que nós estamos vivendo hoje é muito parecido. Muito parecido. Então, você não pode se esquecer quem você é. Você não pode se esquecer que Jesus entregou para os filhos poder e autoridade. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então, nós temos aí um inimigo invisível, inclusive. Mas os filhos de Deus tinham que estar acostumados com isso. Quem é que vê um demônio? Quem é que vê? Mas nós tratamos com isso. Nós trabalhamos com libertação, nós oramos pelas pessoas, as pessoas são libertas. Você não pode afrouxar. Você não pode permitir que a sua vida pare no reino de Deus. Não importa o que está acontecendo, a sua vida não pode parar. Você precisa avançar, precisa continuar. E aqui, Paulo, ele nos mostra que mesmo não indo para a igreja, lá na sinagoga, foi impedido na sinagoga, não tem problema. Continuou com os discipulados e com as células. E avançou a ponto de alcançar a província da Ásia. Todos ouviram falar de Jesus. Muitos creram, muitos caminhavam com ele. E você, como está? Como é que você vive nesses dias?
Agora é tempo de discipulado, é tempo de célula. Não importa se nós somos impedidos de estar na igreja. Assim como Paulo, nós devemos avançar. Nós devemos avançar em salvação. Agora é a hora de chamar as pessoas, perguntar como elas estão. Então, visite as pessoas, leve a palavra. Inclusive, nós temos um livro chamado O Norte, que é para ensinar as pessoas. O Ministério IEMPS trabalha com material chamado O Norte. É um livro que ensina as pessoas a andarem no caminho de Deus. Então você que faz parte desse ministério, ou você que está ouvindo essa pregação e não faz parte, entenda uma coisa: nós somos chamados por Deus para levar salvação. Não importa qual a situação do mundo, nós não podemos parar. Amém? Olha lá, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Mas como? Ele não ia na igreja. Não importa. Ele sabia quem ele era. Ele sabia, quando ele chegava no lugar, quem ele representava, que era Cristo. As pessoas eram curadas, eram salvas e eram libertas. Então, você foi chamado para isso. Você não foi chamado para se esconder. Não admita isso. O Paulo foi perseguido por muitas vezes. Se você continua aqui de 19, do Atos 19, vai lendo, você vai ver que o povo se juntou e uma parte deles disse, por causa do caminho, por causa da palavra de Deus, porque eles falavam que eles estavam desviando o povo com o evangelho. Então uns deles disseram, eu não como enquanto não matar o Paulo. Quantos deles mataram Paulo? Nenhum. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos que avançar, não podemos recuar. O medo não pode fazer parte da vida de um filho de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Deus cuida dos seus. Não tem como acontecer alguma coisa comigo e com você que anda com Deus, que caminha com o Senhor, sem a permissão dEle. O fio de cabelo de cada um de nós está contado. Então, ande tranquilo e faça o que o Paulo fazia, o que o Pedro fazia, o que João fazia, o que o nosso Senhor fazia. Então, aqui no 11, em Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. 12, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram lavados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Espírito maligno é invisível. Vírus também é invisível. Creia e esteja certo de que Deus é maior do que qualquer poder. Deus é o maior poder. Ele é aquele que governa tudo e todos. Então, se Deus é por nós, quem será contra? Não tem como. Creia. Você precisa acreditar quem você é, quem Deus é na sua vida. Então, como eu estava dizendo a você, o Paulo, se você for estudar aqui, for continuar o 19, você vai ver que as pessoas queriam matar ele. E logo depois, ele foi preso e estava sendo levado para Roma, de navio. E o que aconteceu? Eles começaram a pegar tempestade, começou o barco a se despedaçar. Ali, todos iam morrer. E ele chega e fala, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. Sabe por que não aconteceu nada naquele barco? Porque ele estava ali. Não vai acontecer nada com você. Por quê? Porque Jesus está no seu barco. Porque você representa também o reino de Deus. Então, não tenha medo. Logo depois, eles pararam numa cidade. E eles estavam molhados, tinha acabado do navio afundar. E ele pegou uns gravetos, juntou e acendeu uma fogueira. E quando Paulo acendeu essa fogueira, uma víbora, uma cobra foi e picou ele. E os moradores olharam e falaram, coitado, vai morrer, vai inchar. Acabou. Esse vírus aí acabou para ele. Não tem chance.
E foi passando as horas e nada acontecia, a ponto de um olhar para o outro e falar: opa, isso não é um homem, isso é um Deus. Como pode uma víbora picar ele, uma víbora venenosa, e não acontecer nada com ele? Por quê? Como eu disse antes, as portas do inferno não prevalecerão. Não tem como. Então, creia, leia a Bíblia, se apegue na palavra de Deus, estude quem é Jesus e todo o poder e autoridade que Ele derramou na sua vida. Entenda que existe uma cobertura do Senhor na sua vida. Creia e nada vai acontecer com você. Creia, porque nós temos a cobertura do Senhor. Amém? Então, é esta mensagem que eu queria passar para a igreja hoje. Nós teríamos um culto presencial, mas nós fomos impedidos. Então, o que eu digo a você? Continue com os discipulados. Continue com as células. Não pare. E assim como Paulo, que não parou por nenhum segundo, continuou. Barco naufragou, ele viveu. Ele foi picado por uma víbora, ele viveu. Os homens queriam matá-lo e ele viveu. Ele só morreu quando Deus permitiu. Então, continue. O segredo é continuar. Se fortaleça, continue no seu ministério. Amém? Meus queridos, então, para encerrar, eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Que eu sei que muitos continuaram. Muitos estão ansiosos para fazer. E nós vamos continuar. Assim como eu disse para essa igreja, nós vamos continuar. Nós não vamos parar. Amém? Assim como Paulo fez, nós vamos fazer também. Então, onde você estiver, curve a sua cabeça que eu vou orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, ainda na sua presença, Senhor, eu quero pedir a Ti. Senhor, nós precisamos da fé que o Senhor tem. Nós somos Teus filhos, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, toca em nosso coração, toca em nossa alma. Nos capacita, Senhor, a continuar com o ministério que o Senhor confiou para os filhos. Vem, Senhor, leve salvação para as pessoas através das células. Cuide, fortaleça, meu Pai, os Teus filhos através dos discipulados. Encoraje, meu Pai, a cada um de nós. Nós precisamos do Senhor neste tempo, porque nós desejamos continuar. E nós sabemos, nós temos certeza que o Senhor é aquele que nos protege. Não existe nada que possa tocar na nossa vida a não ser o Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com cada um de nós. Por cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar, meu Pai, dos mais velhos, dos mais novos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Senhor, este culto é para Te adorar, para Te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Deus e sempre será. Usa as nossas vidas, Senhor, para continuar tudo aquilo que o Senhor iniciou na vida de Cristo, com salvação aqui na terra. Nós representamos o nosso Senhor Jesus. Usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, mais um culto na presença do Senhor. Não esqueça nunca da missão que o Senhor trouxe para cada um de nós. Amém? Meus queridos, continue com as células, continue com os discipulados e creia, porque o Senhor é por nós. Amém? Deus abençoe vocês e nunca se esqueça, o Ministério EMPS ama cada um de vocês. Deus abençoe, meus queridos.